Chegar em setembro, o Cruzeiro vai estar mais pressionado ainda. E a gente fica atento ao que pode acontecer com o Mano, porque ele chegou a colocar o cargo à disposição no fim de semana, depois da derrota para o Atlético. A diretoria disse que ele ficaria, que confia nele, e o Mano tem confiança de que também possa reverter a situação. Agora, contraste, né, Thiago e amigos, com a situação do Inter, né, Grafite? Disputando 3 competições, está em 7º no Brasileiro, está nas quartas de final da Libertadores e deu um passo importante agora na semifinal da Copa do Brasil. Está bem nas 3. É um passe gigantesco. Essa vitória de hoje ali, né, momentos antes do jogo ali, eu já sentia o Cruzeiro já nervoso, porque as coisas não fluíam. E o Paulo colocou bem ali, um passe errado, o segundo passe, as jogadas não fluem, não consegue fazer aquilo que foi pedido durante a semana. Ouvimos aqui que o Sassá treinou bem durante essa semana. Eu acho que ele não deveria ter saído, estava bem no jogo. Mas o momento do Cruzeiro realmente é muito ruim e é o oposto do Inter, que vive um momento maravilhoso, uma fase sensacional, o Guerreiro. Mesmo não tendo muitas chances hoje, mas foi fundamental na falta, o Edenilson ali. Então, o momento do Internacional é sensacional. O Internacional veio para vencer, como venceu, ou veio para empatar, Led? Ele veio para vencer, especulando muito fortemente com o empate. Agora, em nenhum momento, ele perdeu o controle do jogo. Mesmo com... Acho que no início do segundo tempo, até os 20 minutos, o Cruzeiro exerceu uma pressão mais forte, mas também não criou muita coisa. O Inter parecia um pouco acuado. A partir da substituição, a entrada do Wellington Silva, o Inter melhorou no jogo, adiantou as linhas e teve mais chance, mais possibilidade, mais serenidade, mais consciência do que o Cruzeiro. É uma vitória muito importante para o Inter. O Inter está em 3 frentes. Não tão bem no Brasileiro, mas não está longe, não está desgarrado, está em 7º lugar. Vai ter umas quartas de final contra o Flamengo. Está na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Ele está bem em todas as competições. Então isso aí consegue diminuir a pressão dele em todas as competições também. Ele vai jogar contra o Flamengo? Vai jogar. É um confronto dificílimo pela Libertadores. Mas ele sabe que se ele não conseguir passar pelo Flamengo, claro que ele vai tentar passar. Ele tem a Copa do Brasil uma semana depois com a vantagem contra o Cruzeiro. Isso dá muita tranquilidade. O grupo está em todas as frentes. E você não fica concentrado. O Cruzeiro não. O Cruzeiro está em uma frente só. O Flamengo já saiu da Copa do Brasil, exerce mais pressão na Libertadores e o Inter está em todos. A gente está vendo os lances do jogo e daqui a pouco vai ver uma sequência de defesas do Fábio. Defesas que antecederam o gol do Internacional. Então o Inter também criou algumas boas chances antes de fazer o gol com o Edenilson, né? E o Cruzeiro deu algum trabalho aí com o Sassá, principalmente, né, Grafite? Mas não foi um trabalho muito... Não foi chances claras, né? Foi movimentações ali, chutes prensados. Mas a partir do momento que o Wellington entrou na partida, mudou a postura do Internacional, até porque o Nico Lopes não fez uma grande partida hoje, não estava tão inspirado. E aí teve essa defesa do Fábio, que na sequência teve o escanteio. Teve a jogada aqui pelo lado esquerdo que o Robinho perde a bola e o Patrick ganha do Robinho e chega à linha de fundo e acha o Guerreiro ali. E nesse momento o Inter cresceu do jogo. O Inter viu a partir desse momento, como o Led falou, especulava o empate, mas ele viu que poderia vencer o jogo. E foi para cima do Inter. A entrada do Nonato entrou bem também. E eu acho que nas substituições o Odair foi muito mais feliz que o Mano aí, conseguiu essa vitória. Deixa eu passar aqui um pitaco aqui do Bob. Bob, a gente estava falando aqui dessa sequência incrível do Fábio de defesa que o Rogério destacou. Você estava prestando atenção exatamente no que nessa movimentação? Não, assim, a defesa dele foi espetacular. Sim, né? O que aconteceu é que ninguém acompanhou o atacante. Às vezes a gente tem até o cacuete dizer assim, oportunismo. A gente usa essa expressão, né? Não sei se o Rogério usou, mas assim, oportunismo do atacante. Eu não acho que é oportunismo. O cara faz um movimento, ele busca o jogo, ele ataca a bola e a defesa não consegue acompanhar. O que me chamou a atenção, e aí eu queria ver com os nossos amigos no estádio, se eles concordam comigo, não me parece que o problema do Cruzeiro, nesse momento, seja um problema nem estratégico, nem um problema tático. Porque o desenho tático está aí, está montado. E é muito mais um problema de realizar o que é pedido. O time, inclusive, fisicamente não responde. Parece que não tem força para responder fisicamente dentro do jogo. Como é que vocês veem isso aí? Eu acho que é muito mais emocional, psicológico. Isso. Cumpridor do que tático, do que técnico, né? Os jogadores o Cruzeiro continua tendo. Tudo bem, teve algumas perdas, perdeu o Lucas Romero, o Raniel foi embora, o Murilo, mas não eram peças absolutamente fundamentais, por mais que o argentino fosse um jogador muito utilizado.
Os jogadores que definem, os protagonistas, continuam no Cruzeiro. Só que são 18 jogos, com uma vitória só, uma série de 8 jogos sem marcar gol. Agora são 8, né? São 8 jogos, são 10 rodadas do Brasileiro. Isso aí vai sufocando os jogadores, a própria comissão técnica e, consequentemente, o torcedor. Fica muito difícil você sair desse turbilhão. Por isso que eu acho que o Inter é muito favorito para o jogo da volta. O Cruzeiro tem tempo para se reestruturar, mas pode ser que consiga se reestruturar ou pode ser até que mergulhe numa crise ainda maior, porque ele está dentro do Z4 no Campeonato Brasileiro. É muito problema, além das questões políticas, questões econômicas e questões... Eu acho que tem relação direta com o que está acontecendo, viu, Lédio? Exatamente, claro. Evidentemente que isso aí chegou ao campo. O problema de fora de campo, que é um problema seríssimo, entrou dentro de campo e abalou psicologicamente, emocionalmente os jogadores do Cruzeiro. Está difícil para o Cruzeiro sair desse turbilhão. A pressão vai aumentar ainda mais e, sinceramente, não sei se o Mano vai conseguir segurar, não. A gente vai ficar ligado. Perdão, Grafite, pode seguir. Desculpa, Thiago. E outro amigo, esse gesto do Mano agora mostra realmente o momento do Cruzeiro, porque ali o que o Mano... qual é a mensagem que ele passa? Que talvez ele não está conseguindo mais tirar dos jogadores. E isso deve ser um fator que pode pesar bastante para a permanência ou não do Mano. Eu acho que ele fez um sinal para a torcida, tem que ter cabeça, tem que ser inteligente, é hora de apoiar o time. Mas entendi assim, isso, né? Mas agora, pelo momento que ele vive, qualquer sinal... qualquer sinal, crise, né? Porque acontece muito disso. Às vezes o pessoal fala, às vezes, do futebol, fato novo. Às vezes um fato novo para aparecer, para mudar, para mexer com o elenco. Falta um mês, falta o jogo. Talvez o Mano não esteja conseguindo mais tirar desses jogadores essa motivação, esse empenho, essa condição técnica. São muitos jogadores protagonistas que não vivem um bom momento no Cruzeiro. E acho que isso pesa bastante para o momento da equipe. Boa, Grafa. A gente vai seguir atento à nossa equipe de reportagem. Estamos de olho nas entrevistas dos jogadores, dos treinadores. E a gente está falando de alguns problemas do Cruzeiro, Paulo. Falar aqui dos pontos positivos do Internacional, além de tudo que está funcionando. Muitos, né? São muitos. O Guerreiro está numa fase, acho que talvez a melhor da carreira dele, porque além de fazer gols, hoje ele contribuiu com o lance do gol, ele está com uma movimentação maior. Quando ele sai da área tem funcionado. Embora ele não tenha aparecido com tantas chances de finalizar hoje, ele deu passes importantes, uma movimentação muito inteligente. Aliás, toda essa dinâmica do ataque do Internacional está muito... Além de ter batido a falta, que acabou... Está muito azeitada. E a dificuldade que ele traz, né, pro Dedé e pro Léo, né? A dificuldade de marcação dele. É um jogador que sai muito mais. Eu estava falando aqui, boa noite, Grafa, Rogério e Lédio. A qualidade que ele tem, né? A capacidade de leitura de jogo que ele tá. Mesmo jogando sozinho... Se eu fosse o torcedor do Cruzeiro, o time do Cruzeiro, humano, eu faria esse exercício. Eu jogaria pressão para o Flamengo ganhar do Internacional, para o Inter ter mais pressão na volta com o Cruzeiro. Seria um recurso a mais que o Inter. A pressão também iria para o lado do Beira-Rio. Esse é um exercício interessante. Queria ouvir do Grafite também. O que será que é mais complicado? Tá em todas as competições com o calendário lotado ou pressionado? O que o Led colocou aqui não é uma tarefa nada fácil para o Flamengo também, viu? Não é mesmo. Eu prefiro estar nas três frentes, como o Inter está, tendo essa condição de brigar. Se você está só no Brasileiro, na condição que o Santos está, é diferente. Mas a condição que o Cruzeiro está, de ter que buscar no Brasileiro, estar fora da Libertadores, da Copa do Brasil, onde o time é mais forte, é o time que se diz copeiro, é muito mais complicado a recuperação. Interessante, né? Porque aí vira obrigação. Interessante esse exercício que o Led propôs. Assim, mas na fase em que o Inter está vivendo e da forma como está jogando e na evolução técnica e tática que o time vai tá tendo, não sei se uma eliminação seria o suficiente para implantar ou para desandar, ou para tirar uma base, para dar uma puxada de tapete. Mas sabe que não vira obrigação, assim, ó, já que o Cruzeiro está nessa fase, vocês estavam voando aqui, agora se vira. Eu acho que do Inter, o time, eu acho que está até acima daquilo que o torcedor esperava. Então, o torcedor do Inter não tem, os jogadores do Inter não tem essa pressão que tem que vencer, que tem que ganhar a Copa do Brasil, que tem que ganhar a Libertadores. O torcedor do Inter já está gostando demais dessa equipe, da evolução da equipe, do crescimento. É que a gente estava falando, o Inter, a cobrança do torcedor do Internacional era ganhar. Em casa ele joga como ninguém, como nunca, mas em fora não conseguiu os resultados. Hoje ele já consegue os resultados. Então,